e o Papa. Aí quer pegar, eu fiz uma fofoca, matei a pessoa. Não, você não matou, você é um fofoqueiro. Diga assim, sou fofoqueiro. Agora não fica lá, eu matar, pegar, matou. Dificilmente. Por quê? Porque nós já temos um grau de civilidade. Nós temos outros recursos que vão nos favorecer essa segurança. Por exemplo, matar, roubar, lesar uma pessoa. Por exemplo, você cobiçar a coisa de alguém ao ponto de fazer aquela estrutura passar a ser sua. Então são coisas difíceis de acontecer aqui, mas pode acontecer. Agora, se você matar, se você lesar alguém, não é o friozão que vai chegar. Quem vai chegar é o delegado, é a polícia, tu vai ser preso. Eu só vou chegar lá na cadeia para te abraçar, falar, ó filho, os 30 anos que tu ficar preso aqui, o Frei vai estar rezando contigo. E aí você fica tranquilo. Isso é pecado. Isso é ofender. O pecado é uma ofensa aos homens, a Deus e a você. É gerar uma desestrutura profunda na sociedade. Mas você precisa de conversão. E o que é a conversão? É você ter uma mudança profunda e sincera da mentalidade. Por isso que os gregos vão nos ajudar com uma palavra chamada metanoia. É a mudança profunda do modo de pensar e agir. Então é uma mudança de hábitos. Por exemplo, se você é um pervertido sexual, se você tem um hábito ruim de falar mal das pessoas, ou até mesmo um hábito de pegar alguma coisa de alguém, não é porque você é ruim, é porque existe dentro de você uma debilidade. Às vezes essas situações na nossa afetividade é um modo errado que nós fomos iniciados. Naquele momento em que nós fomos iniciados, diríamos, afetivamente, sexualmente, as informações chegaram erradas, e aquilo confundiu a sua cabeça, confundiu o modo como você se relaciona com os homens, confundiu o modo como você se relaciona com as mulheres, confundiu o modo como você se relaciona com as pessoas que são mais próximas de você, e de repente você se vê meio perdido. Ora você é muito frio, ora você é muito dependente de um afeto que lhe torna refém e escravo de uma situação que te faz mal. Às vezes a cleptomania, às vezes, quantas vezes eu já ajudei pessoas que mentem sem querer. A pessoa não está mentindo porque ela é ruim, não, é porque é um hábito profundo da própria vida, e quando ela se deu conta, ela já inventou uma mentira. Ela não consegue, mas por quê? Porque lá no íntimo tem uma carência e uma fragilidade tão profunda que levou a usar alguns subterfúgios que acabou gerando deficiência no caráter. Conversão não é deixar de fazer fofoca, não é deixar de mentir, não é deixar os vícios afetivos sexuais, não é deixar aquelas circunstâncias que te levam a refém de algumas coisas. A conversão é uma mudança dos hábitos. A conversão é forjar um novo caráter. A conversão é fazer com que essa sua estrutura comprometida
com os maus hábitos, os hábitos que levaram a você ao declínio. Quantas pessoas chegaram à falência afetiva, à falência matrimonial, à falência financeira, à falência numa caminhada de estudo e pesquisa? Por quê? Porque não tiveram equilíbrio para aproveitar as oportunidades que a vida deu, e de repente você se viu profundamente perdido. Então João, ele vira e diz aos homens: eu vou molhar a sua cabeça, eu vou te colocar uma proposta, muda os vossos hábitos, converta a vossa mentalidade, se abra ao entendimento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo gera um novo entendimento dentro de nós, nós não precisamos mais desses subterfúgios. Nós começamos a perceber que algo em nós começa a mudar. Por exemplo, vou dar um testemunho. Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, andava muito nervoso e angustiado. Um dia cheguei na mesa do almoço, nós fomos almoçar, estavam os meus irmãos, Alex, Lanoir, Romulo. Eu estava muito irritado. Falei. Aí daqui a pouco, no outro dia, falei. Aí daqui a pouco, falante demais, e aquela coisa que doía, e você não sabe de onde vem aquela dor, você não sabe de onde vem aquele vazio, aquela angústia. Cheguei no meu quarto e falei assim: estou prejudicando a casa, eu tenho que mudar a minha postura. Teve um dia que eu fiquei tão ruim assim, que eles ficaram assim me olhando, né? Eu falei: nossa, assustei. Aí voltei para casa e fiquei com aquele sentimento: eu quero mudar, quero ser diferente, me ajuda, Senhor. Eu não quero prejudicar os meus filhos, eu não quero desorientar minha casa, me ajuda a organizar as coisas. Eu comecei a pensar: falar menos, vou ouvir mais, vou pedir desculpa quando alguma coisa acontecer, que eu sei que eu sou responsável por esse erro. Vou procurar saber da necessidade do Alex, da necessidade do Lanoir, do Romulo. Vou procurar ser mais atencioso com eles, que eu estou faltando. Passou uma semana, os caras assim me observando, eu ali, no alto domínio. Passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou um mês, o Alex falou: o que aconteceu com você? Eu falei: por quê? Você está diferente, você está mais alegre, você está mais leve. E naquele dia o Frei Lanoir não estava na mesa. Aí passou mais um mês, 2 meses, o Frei Lanoir olhou para mim: tu está tomando remédio porque você está diferente? Eu falei: por quê? Não, você está diferente, você está, te sinto mais confiante, mais alegre, mais presente, menos nervoso, irritado. Eu falei: estou aprendendo a confiar em Deus. Aí eu fiquei tão feliz que eu peguei e falei: tá vendo? Isso é conversão. Conversão não é chegar lá no padre e falar: ó, falei mal dos outros, fiz isso. Não. Conversão é você mudar a sua postura. E quando você gera uma mudança no seu comportamento, os primeiros a serem beneficiados serão seus filhos. O segundo, sua esposa. O terceiro, o seu trabalho. O quarto, os seus amigos.
Aí eu comecei a perceber que os meus filhos ficaram bem. Aí eu comecei a perceber que quem prejudicava a casa era eu. Aí eu comecei a perceber que as coisas melhoraram na comunidade, as coisas melhoraram dentro de casa, as coisas melhoraram com os meus amigos, porque eu tive no meu íntimo uma expansão de consciência e uma tomada de consciência que me levou a perceber: essa situação está fazendo mal para minha casa, essa situação desequilibra o meu filho, essa situação coloca medo no meu irmão, então eu preciso mudar o meu hábito. Se eu não mudo o hábito, aí eu gero dentro da minha casa a cadeia alimentar. O lobo come o bezerro, o urso come a vaca, a cobra pica a criança, e nós estamos nos afrontando constantemente. É difícil tu encontrar um lobo aqui em Brasília, é difícil você encontrar um urso aí na estrada, mas a gente tem medo dos outros, a gente tem medo das pessoas. Olha, é impressionante o pânico. Às vezes a gente fica em pânico. A maldade, gratuitamente, as pessoas constroem uma maldade com você e a gente não sabe de onde vem. Aí vem aquele ditado chulo: a primeira impressão que fica, ora as bolas, caçar coquinho, é a primeira impressão que fica. Isso é de gente retardada, que não consegue distinguir as coisas. Não é a primeira impressão a que fica. Nós vamos apurando, a gente apura o paladar, a gente apura a visão, a gente apura o ouvido. Tem que educar o ouvido, tem que educar o paladar, tem que educar a visão, e a gente vai superando as falsas impressões que nós temos das pessoas e das coisas. A gente vai criando um refinamento espiritual, que a gente consegue não mais ficar centrado nas aparências, mas nós temos uma postura justa e sincera pelo outro. E essa diferença quem faz é o Espírito Santo. Quem não